E você tem aí alguns episódios miraculosos, alguns muito inexplicáveis, que até hoje causa confusão na cabeça da gente, né? O Porque Sol e a Lua pararam? você tem pelo menos 3 milagres aí, um pouco difíceis de ser explicados. Eu digo que eles chegam ao mundo da metafísica, né? O primeiro da conquista de Jericó, do ponto de vista físico, ele é mais fácil de você entender, porque ao invés de usar armas, né? E o Josué não usava arminha lá, não. Ele tentava conseguir a coisa pela música. E Deus disse a Josué: forme corais e músicos em torno da cidade de Jericó. A cidade era muralha. E durante 7 dias circulem a cidade. Você imagina a visão de quem estava por cima daqueles muros, olhando um grupo de, quase que vamos chamar de fanáticos, né? Circulando a cidade de Jericó. E, na verdade, os sons e a movimentação em volta balançou a estrutura daqueles muros, e eles conquistaram a cidade derrubando os muros através da música, dos sons, né? Isso, do ponto de vista da física, é mais fácil de ser entendido, mas não tenha dúvida de que você tem uma ação miraculosa de Deus usando a música, que ainda até hoje é algo muito poderoso, e dos sons, principalmente do movimento dos guerreiros do lado de fora, balançando as estruturas da cidade de Jericó, e assim conquistaram Jericó. E você tem esse episódio que você está falando aí Bom, tem a travessia do Rio Jordão, né? Você vai dizer, para o povo que atravessou o Mar Vermelho, o rio, como se diz lá em Minas, é café pequeno, né? Mas atravessaram também o Jordão, quando Deus... interessante que Deus permitiu a abertura do mar uma vez, agora permitiu a abertura de um rio. São milagres que não se repetiram, né? Alguns buscam aí explicações científicas para dizer de como se fosse uma força de expressão, aproveitar a baixa do mar ou a baixa do rio. Muita coincidência, né? Justamente É, naquele momento, né? Que eles e passaram, mais né? que isso, né? Porque no caso do Mar Vermelho, os exércitos de Faraó se afogaram nesse mar raso. Então, quer dizer, a maré tem que ter sido muito rápida, né? Existem alguns fenômenos por aí afora, mas você sabe que está lidando com alguma coisa que transcende a nossa compreensão humana. E vem esse lado aí também de Josué parar o sol e a lua, né? Então, alguém fala que ficou faltando aí um tempo da história. Isso leva muita confusão nas pessoas que dependem de certos dias como dias mais sagrados, menos sagrados, porque, de qualquer forma, aquilo que você pensa que já é pôr do sol e já entrou dia de sábado em algum calendário, aí pode estar meio fora desse contexto, porque o sol parou. Então, você Ô sabe que, na Wilson, verdade, se houve uma paralisação na nossa ciência hoje, vamos dizer que parou a Terra, né? Porque esses fenômenos foram vistos posteriormente, já nos tempos aí da pós-Idade Média, quando descobriram que a Terra não é plana. Fomos olha que vistos. tem a controvérsias. E aí, aqueles que Estão os viajam, terraplanistas por aí, né? e aqueles que viajam pelo espaço têm declarado que a Terra não só é redonda, gira e é até azul, né? Mas Mas aqueles que são apegados a essas leituras muito literalistas da Bíblia, interpretações literalistas, né, sempre vão esbarrar numa série de problemas. E dentre eles a questão do tempo. Deus criou o tempo e já nesta época havia-se o conceito de semanas. Então, esse é um aspecto muito interessante lá que você tem quando eu falei da composição lá dos Gênesis. Talvez o primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo de Gênesis, capítulo 1, para mim, é o capítulo mais completo de toda a Bíblia. Muita gente está preocupada lá com os apocalipsismos que estão aí ao longo da história, né? Não causa tanto problema para mim nas leituras apocalípticas, para mim são mais compreensíveis.
Mas em Gênesis capítulo 1 você deve ter alguns milhões de anos ali num capítulo só. E quando você tem a noção de semana, é porque os agiógrafos e essas escolas deuteronomistas já usaram de um recurso fácil para uma criança, para um adolescente, dizer assim, imagine que eu fatie a criação no período de uma semana. Como é que seria isso para você entender? E aí você vai ver primeiro dia, segundo dia, dia de descanso e tal. Isso é capítulo 1. O capítulo 2 já faz uma leitura sem o apego a esses aspectos da temporalidade, né? Uhum. Há um autor que tem uma obra interessantíssima. Por sinal, esse autor esteve em Vitória na minha infância. Meu pai me contava isso. Oscar Cullmann é um dos grandes teólogos do século passado. Ele tem um livro que analisa exatamente essa questão, Cristo e o tempo. Aliás, ele tem Cristo e política e tem também Cristo e o tempo. E essa questão do tempo é bastante complexa ao longo da história, porque o Big Bang, a cada X dezenas, centenas de anos, aí tem que sofrer algum ajustezinho, né? Porque você não consegue fazer a mensuração da história do tempo com tanto detalhamento. Mas você tem, Josué, um período em que, para obter o resultado esperado da conquista da Terra, o Sol, a Lua ou a Terra parou, né? Lembra que o Raul Seixas falou o dia que a Terra parou. Parou. Ele falou sobre isso aí, mas houve um momento que a Terra parou para que o povo pudesse ganhar aquela batalha e, de fato, obtiveram bom êxito, porque o Deus que é Senhor da história, ele não é só Deus que está acima do tempo, não é só eterno, Deus também é atemporal. Então, Ô Wilson, aquela história de Kairos, de Cronos, né? O Cronos é o tempo mensurável. O Kairos é o tempo de Deus, é o tempo que não se pode medir. É o tempo que transcende a nossa cronologia humana, ou pelo menos terrestre.